Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o 10º. Esse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ele é maravilhoso. Depois, se vocês puderem, leiam todo esse capítulo 15, porque é nele que está contido a parábola lá do filho pródigo, aquele filho que pede todos os bens aos pais e vai embora, e depois ele retorna e o pai acolhe. Na liturgia, nós não vamos ler essa passagem durante esses dias, porque ela é colocada lá na quaresma. No período da quaresma, aí a igreja coloca essa parte desse capítulo que fala da grande misericórdia de Deus para com aquele filho pródigo. Mas essas parábolas que Jesus conta, tanto a da ovelha perdida, como a parábola da mulher que perde a moeda e ela se alegra, são todas passagens falando da grande misericórdia de Deus. Deus não é um Deus vingativo. Guardemos isso. Deus, ele jamais irá se vingar de nós. E olha que ele teria como se vingar. Porque as nossas atitudes, a nossa forma de agir para com Deus são atitudes, são reações de filhos rebeldes. É assim que nós somos. É a consequência do pecado original, causa isso em nós. Nós não queremos saber de Deus, nós cobramos de Deus, blasfemamos contra Ele. Aqui eu estou falando de um modo geral. Assim somos nós. Quanto mal nós fazemos a nós mesmos e ao próximo. Na verdade, era para Deus, na sua vingança, exterminar. Mas lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, vai nos dizer que Deus amou tanto o mundo e enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele veio nos dar a vida eterna que nós perdemos. As atitudes que nós cometemos, que vão contra o amor que nós deveríamos ter para com Deus, essas
atitudes nos dá como recompensa a condenação eterna. Mas Deus não veio para nos condenar, isso na primeira vez, na primeira vinda. Ele não veio para nos condenar. Ele veio para dizer, olha, vamos criar vergonha na cara? Criem vergonha na cara. Leve uma vida santa. Só que os fariseus, os mestres da lei, eles não compreendiam essa atitude de Jesus estar com os rebeldes, com os matadores, com as prostitutas, enfim, com os pecadores. Eles se consideravam os santos e os puros, eles não se misturavam com os pecadores e eles condenavam os pecadores. Mas eles, então, como eu estava dizendo antes, eles não conseguiam entender essa atitude de nosso Senhor diante dos pecadores, de estar ali participando das refeições com os pecadores, de estar com os pecadores. Mas, meus irmãos, Jesus não estava com os pecadores para estar praticando os pecados dos pecadores. Não era isso. Jesus estava com os pecadores porque ele precisava salvar os pecadores. Então, ele não perdia as oportunidades. Então, eu estou até falando isso para nós não ficarmos interpretando o evangelho de forma errada. Jesus vivia com os pecadores. Então, quando tem pessoas que dizem assim, Jesus vivia com os pecadores, é para dizer assim, Jesus estava com os pecadores, mas ele não condenava o pecado do povo, não, dos pecadores. Ele estava ali com os pecadores, ele estava no bar bebendo com os pecadores, ele estava nos prostíbulos se prostituindo com os pecadores. Não era bem assim, não. Isso aqui é uma interpretação errada do evangelho. Isso aqui é o evangelho da conveniência. Esse daqui é o evangelho, ou é o Jesus que muitos querem. Jesus, ele é meu Senhor, mas ele não me chama a mudança de vida, não. Eu posso continuar no meu pecado. Como se nós ouvimos muitas vezes nas pregações, Deus te ama do jeito que você é. Só que depois precisa dizer, Deus te ama do jeito que você é, mas você precisa mudar de vida. Para você se salvar, você precisa mudar de vida. Não fica só nisso. Deus ama você do jeito que você é. A pessoa diz, então eu sou o matador e ele me ama? Sim, ele me ama. Então eu posso continuar matando? Sim, ele te ama do jeito que você é. Não é assim. Então, quando Jesus estava com os pecadores, ele estava com um único objetivo: tirar o pecador do pecado. Eles precisavam sair do pecado, os pecadores. Ele não estava sendo conveniente com os pecadores. Ele estava, repito, ele estava para tirar as pessoas da situação de pecado. E os fariseus e os doutores da lei não entendiam isso. E aí que Jesus é brilhante. Aí conta esta parábola maravilhosa. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. E questionando a eles, se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz para os amigos e vizinhos o quê? Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida, tá vendo? Se alegre. Esse cara era beberrão e parou de beber. Eu fui lá, conversei com ele, falei com ele, ele entendeu que ele deve parar de beber, ele parou de beber, alegre-se comigo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que ele ia lá para ficar bebendo com o outro, com os outros. Aqui está a maravilha da missão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele veio nos tirar do pecado. A primeira leitura que está na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo vai dizer que depois de ele ter se encontrado com Jesus, tudo que ele tinha como coisas boas, ele tem agora como esterco. E ele diz, na verdade, eu considero tudo como perda diante da vantagem suprema que é Cristo, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, todo o conhecimento, todas as coisas que eu vivia antes, tudo aquilo que, São Paulo, né? Tudo aquilo que eu vivia, que achava que estava bom e tal, agora eu vejo que é tudo, foi tudo perda de tempo, mas depois que eu conheci Jesus, ele me tirou do pecado. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ali se mostra ele querendo matar os cristãos, e ele tem aquela experiência com Jesus, e aí as escamas caíram dos olhos dele, e ele passou a enxergar a verdade. E a verdade consiste justamente nesse encontro. Então depois vocês vejam carta aos Filipenses, que é a primeira leitura, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 8, que lá está dizendo justamente isso. Paulo agora só quer Cristo. Ele não quer outra coisa. Então, essa ovelha perdida que é uma metáfora para dizer, ela estava no mundo ela estava no poço, no fundo do poço. E Jesus foi lá e tirou, e agora ela está com Jesus. E Jesus se alegra porque ela estava perdida e foi encontrada. A mesma coisa quando ele conta também dessa mulher, a segunda parábola. Uma mulher tendo 10 moedas de prata, ela perde uma. Não acende uma lâmpada e varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. E quando ela encontra, ela reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo. Eu estou falando assim para vocês entenderem, meus irmãos, que há uma tristeza de Deus quando nós estamos no pecado. E a alegria de Deus quando nós saímos do pecado. Então, quando Jesus vai lá, nas bocadas, lá no mundo do tráfico, da droga, e ele vai lá, ele não vai lá para fumar, não, ele não vai lá para usar droga, não, ele vai lá para tirar aqueles traficantes, ele vai lá para tirar aqueles que usam a droga, para tirar dessa vida que vai levá-los um dia à condenação eterna. Então Jesus vai lá e fala para o traficante, fala para aqueles que estão dependendo da droga, que está no vício. Aí quando eles largam tudo isso, aí a alegria no céu, Deus se alegra, ele saiu, foi tirado, você está entendendo? Aí o diabo fica triste, porque aqueles que estavam nessa situação estavam nas mãos de Satanás, e Jesus tirou eles das mãos de Satanás. E aí nós vamos aplicando para o mundo da prostituição, para o mundo da corrupção, para o mundo do pecado em si. Deus se alegra. Quando nós estamos ali no pecado, Deus se entristece. Mas quando nós saímos, ele se alegra. Por isso que Jesus vai ao encalço, ele vai atrás. Ele não está ali naquela refeição com os pecadores para compactuar com o pecado dos pecadores. Ele está ali para tirar do mundo do pecado. Lucas capítulo 19, quando Jesus vai na casa de Zaqueu. Estamos chegando lá, estamos no capítulo agora 15, está faltando 4 capítulos para nós chegarmos lá, nessa passagem de Zaqueu. E Jesus ele se convida a Jesus, que era um pecador. Zaqueu era um pecador, se enriqueceu às custas da corrupção. E Jesus agora chama, diz, Zaqueu, eu quero ir na sua casa, porque Zaqueu queria conhecer Jesus, ele era de baixa estatura. Então Jesus vai na casa de Zaqueu, e quando chega lá ele fala do reino dos céus, fala das coisas maravilhosas,
relacionada ao reino dos céus. E Zaqueu fica assim, maravilhado, e diz: agora eu vou restituir tudo que eu roubei dos outros 4 vezes mais, e agora eu vou te seguir. Aí Jesus fala da alegria, porque esse agora também é filho de Abraão. A salvação entrou na vida, na casa de Zaqueu, porque aquela vida que Zaqueu estava levando não era uma vida errada, e Jesus foi lá na casa de Zaqueu. Jesus não foi compactuar com o erro de Zaqueu. Jesus foi tirar Zaqueu daquela situação. E repito, os doutores da lei, os fariseus, que se consideravam os maiores santos da face da terra, viviam julgando os pecados dos outros, mas não ia lá para tirá-los, e eles ficavam cá, na deles, se achando os puros e os santos. Não, meus irmãos, nosso Senhor veio para nos tirar do pecado. E Jesus termina: pois eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Por um só pecador. Olha, se tem 1 milhão de pecadores e um só se converte, Deus se alegra com a salvação daquela alma, daquela pessoa. Embora ele fique triste com todos os outros que não querem se converter. Mas é como se Deus disse: ufa, até que enfim, pelo menos um se converteu, pelo menos um vai estar comigo no céu. Os outros não querem, eu dou a liberdade, eles não querem. Eu queria que eles estivessem comigo, mas eles não querem. Mas esse daqui se converteu, que alegria, que maravilhosa. Ou o contrário, né? Como está aqui dizendo na parábola, já estão 1 milhão de convertidos, mas tem um que não se converteu, ele vai em busca daquele, e ele agora se alegra com todos os outros que já estão convertidos, e ele se alegra agora com esse. Agora sim, é 1 milhão, são todos estão comigo, meus irmãos. Deus está preparando uma grande festa para nós no céu, mas é preciso que nós andemos junto com ele. Nós não vamos nos afastar dele, nós não vamos fazer como o filho pródigo, que chegou lá e disse: eu não quero mais viver contigo, eu quero minha herança. Mas vamos viver como com o filho pródigo convertido. Então vamos largar o pecado. Deus quer se alegrar com a nossa conversão, com a nossa mudança de vida. Aonde existia um pecador, nosso Senhor irá para trazê-lo de volta. E pode ser você que esteja numa vida errada, eu não sei que vida você está falando. Não sei se você está no mundo do tráfico. Aí está neste mundo, meus irmãos, até quando? E Deus está preparando toda uma vida para você, para que você possa ganhar o céu, e você está se perdendo nos prazeres dessa tal droga, você que está no vício da droga. E às vezes Deus está indo ao encontro de você através de um sacerdote, através de um missionário, de uma religiosa. E Deus está te convidando: larga essa vida. Ou você que está na prostituição, ou você que está neste mundo aí de se vestir como mulher. Você é homem e se veste como mulher, você é mulher e se veste como homem, e vive se relacionando homem com homem e mulher com mulher, e Deus não está querendo isso. E Deus está indo ao seu encalço, e Ele quer se alegrar com a sua mudança. E graças a Deus você chegou lá, quando você ouviu aquela pregação, você disse: meu Deus, o que estou fazendo na minha vida? E aí Deus, que estava triste, se alegra porque você não quer mais viver isso. E aí alegria no céu. Tristeza no inferno, porque o diabo perdeu aquela alma. Alegria no céu,
porque Deus se alegrou com a salvação desta alma. Em que lugar você está? Você está no caminho da perdição e persiste nela? Ou você hoje está alegrando a Deus? Deixe-se alegrar, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Tristeza no céu quando o pecador persiste no pecado. Vamos largar o pecado, vamos viver a vida santa. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Haverá alegria no céu por um só pecador que se converte.